E aí, mentes inquietas? Bem-vindos a mais um Biblioteca Destilada. Sabe, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que, olha, parece simples, mas é profunda como o próprio oceano. É uma história sobre lutar com tudo que se tem até não sobrar mais nada, mesmo quando a sua maior conquista é, sei lá, devorada na sua frente. É sobre descobrir que a batalha de verdade não é pelo troféu que a gente mostra para o mundo, mas por quem a gente vira quando chega no nosso limite. Pensa só. E se a maior vitória da sua vida tivesse a cara de uma derrota total? Imagina essa cena. Você luta, você sangra, você ultrapassa todos os seus limites, consegue um impossível e, no fim, volta para casa sem nada. Nada para provar o que você fez. Só o esqueleto da sua conquista. O que se sentiria? Fracasso? Pois é. Ou talvez fosse outra coisa. Essa é a pergunta brutal e genial que está bem no coração de O Velho e o Mar. Então, para a gente sacar a alma do velho Santiago, a gente tem que conhecer o criador dele, Ernest Hemingway. E, cara, que figuraça! O Hemingway não era aquele tipo de autor que fica trancado escrevendo. Não, não. O cara era a própria aventura. Pensa bem, ele foi motorista de ambulância na Primeira Guerra, cobriu a Guerra Civil Espanhola, foi caçar na África, era fissurado por tourada e, claro, um pescador maluco pelo mar. A filosofia dele era simples. Para escrever sobre a vida, você tem que viver a vida. Viver até o osso, sentir o gosto do sangue e do sal na própria pele. E essa frase dele, nossa, ela é a chave para tudo. O Hemingway olhava para os livros da época dele e via um monte de palavra gasta, de enfeite, que não servia para nada. Então ele fez o contrário. O estilo dele é tipo um soco no queixo, direto, seco, honesto pra caramba. Ele chamou isso de teoria do iceberg. A ideia é genial. A força da história não tá no que tá escrito, mas justamente no que não tá. A gente só vê a pontinha do iceberg, sabe? Os fatos, o que as pessoas falam. Mas a parte gigante, a emoção, o significado, tudo isso tá debaixo d'água. E o nosso papel como leitores é sentir o peso daquilo tudo que tá escondido. E a vida dele, meu amigo, foi uma montanha russa. A Primeira Guerra deixou ele ferido por dentro e por fora, cicatrizes que ele carregou para sempre. Depois, ele caiu na loucura de Paris dos anos 20, bem no meio da geração perdida. E aí vem a parte crucial para a nossa história. Ele passou 22 anos morando em Cuba. Foi lá, sentindo o sol, mergulhado na cultura cubana e, claro, pescando na corrente do Golfo, que ele encontrou o Santiago. O Velho e o Mar, que saiu em 52, foi a obra que deu para ele o Prêmio Nobel. É tipo a despedida de um mestre, sabe? Beleza, agora sim. Vamos conhecer nosso herói. Esse é o Santiago, um pescador cubano, já velhinho. O corpo dele é magro, sabe? Queimado de sol, a nuca cheia de rugas fundas. Mas as mãos dele contam uma história. São cheias de cicatrizes de uma vida inteira puxando peixe pesado. Só que parece que toda essa experiência não vale mais nada. Porque ele tá numa maré de azar, mas um azar que parece que nunca mais vai acabar. 84 dias. Pensa nisso, são quase 3 meses. 3 meses saindo para o mar todo santo dia antes do sol nascer e voltando de mãos abanando. Na vila de pescadores onde ele vive, o sucesso de alguém é o peixe que ele traz. Então, o Santiago virou um fantasma. O pessoal começou a chamar ele de salão, e essa é a pior coisa que podem chamar um pescador. Significa que ele é o azar em pessoa, o fracasso total. Mas no meio desse deserto todo, tem uma luzinha. De um lado, você tem a vila inteira, a realidade, os fatos, tudo gritando na cara dele, fracassado. E do outro lado, tem um menino, o Manolin. Ele foi aluno do Santiago, aprendeu tudo com o velho. E mesmo que os pais dele o tenham proibido de pescar com o azariento, a fé do garoto no velho é inabalável. Toda noite, ele vai lá na cabana do Santiago, leva comida, ajuda com as coisas, e eles ficam conversando sobre beisebol. Pro Manolin, o Santiago não é Salomão. Ele ainda é o melhor pescador do mundo. Ponto final. Essa amizade é o que segura o velho, sabe? É a âncora dele. E aí, chega. Basta. No dia 85, o Santiago toma uma decisão. Ele não vai mais ficar ali perto da costa, pegando peixe pequeno. Não. Amanhã, ele vai para o mar aberto, bem longe, muito além de onde qualquer outro pescador ousa ir. É um ato de fé misturado com desespero, entende? É a aposta final dele. Um tudo ou nada para provar para todo mundo e principalmente para ele mesmo que ele ainda é quem ele sempre foi. E é exatamente aqui que a história vira a chave. Deixa de ser sobre um velhinho sem sorte e se transforma numa parada épica, quase uma lenda. É o Santiago, sozinho, num barquinho minúsculo, no meio daquele azul sem fim. Ele joga a isca dele lá no fundo e alguma coisa responde. Uma coisa poderosa. Uma coisa que vai testar não só o corpo dele, mas a alma. Quando a linha estica, não é aquele puxão violento.
É uma coisa lenta, firme, um peso que o Santiago nunca sentiu na vida. É como se ele tivesse fisgado uma montanha. Na hora, ele sabe, do outro lado da linha não tem um peixe qualquer, tem um gigante. E o mais bizarro é que o peixe não se debate. Ele simplesmente nada e começa a arrastar o barco, para longe, para o meio do nada. A luta não é na força, é na resistência. O sol nasce, queima a pele dele. O sol se põe, a lua aparece e o peixe continua puxando. É um cabo de guerra silencioso que dura dias, levando os dois cada vez mais longe de tudo. O preço que o corpo dele paga é brutal. A linha corta as mãos dele até sangrar. As costas travam de dor. A mão esquerda tem cãibra e ele xinga a própria mão. Ele está exausto, com sede, falando sozinho para não pirar. Mas é no meio dessa dor toda que alguma coisa muda. Ele começa a sentir um respeito, uma conexão quase espiritual com aquele bicho que ele nem viu ainda. E é aí que ele fala uma das coisas mais incríveis do livro. Peixe, eu te amo e te respeito muito, mas eu vou te matar antes que o dia acabe. Isso mostra tudo, né? Não tem ódio ali. Ele não vê o peixe como um inimigo. Ele admira o bicho, chama de irmão. A luta vira um tipo de ritual onde dois gigantes, no limite das suas forças, se enfrentam. Ele precisa vencer, mas ele sente por ter que destruir uma criatura que ele passou a amar. Então, no terceiro dia, o peixe aparece. E a cena, cara, é de cair o queixo. Um marlim, gigante, maior que o barco dele. Ele pula para fora d'água com toda a sua glória, majestoso. É nesse momento que a ficha cai, pro Santiago e pra gente. Ele não tá lutando com um peixe, ele tá lutando com uma lenda do oceano. E ver aquele bicho magnífico, em vez de dar medo, dá uma nova força pro Santiago. Agora é pessoal. A batalha final começa. É um sofrimento para puxar a linha centímetro por centímetro. A dor é absurda, mas ele aguenta firme. O peixe circula o barco e, com a última gota de energia que ele tem no corpo, ele prepara o arpão. E consegue. Ele puxa o peixe e crava o arpão bem no coração. A luta acaba. Silêncio. Santiago venceu. Sozinho, no meio do oceano, ele pegou o maior peixe da vida dele. Ele amarra o bicho do lado do barco e começa a viagem de volta para casa. Mas a alegria dura pouco, bem pouco. Porque o sangue do peixe na água é um convite, um chamado para os verdadeiros monstros do mar. Aqueles que não têm honra, que não lutam com nobreza, eles só conhecem a fome. E o primeiro tubarão não demora a aparecer. A viagem de volta vira um inferno. Primeiro, um tubarão maco, um bicho rápido e letal, arranca um pedaço enorme do marlim e ainda leva o arpão do velho embora. Agora, sem sua arma, Santiago amarra uma faca num remo, mas não adianta. Logo depois, chega um bando de outros tubarões, os galadonos, e eles atacam sem parar. Eles vão devorando o prêmio do Santiago, pedaço por pedaço. Ele luta como um louco, gritando, batendo, mas já era. Quando ele finalmente chega em casa, de manhã, tudo que sobrou do peixe magnífico é o esqueleto. E é essa imagem do esqueleto que nos leva para o coração do livro. Para o mundo, o Santiago fracassou de novo, e dessa vez de um jeito espetacular. Mas a pergunta que fica é, ele foi derrotado? Hemingway deixa claro que não, porque ser destruído é uma coisa. Podem te tirar tudo, quebrar seu corpo, mas ser derrotado, isso é outra história. Ser derrotado é desistir. E o Santiago não desistiu. Ele lutou com dignidade até o fim. E é aí que está a vitória dele. Uma vitória que ninguém pode tirar. Então, no fim das contas, o que o Santiago trouxe de volta do mar? O que a gente pode tirar disso? O verdadeiro prêmio não era o peixe para vender. Era uma coisa muito mais funda, que só ele carregava por dentro. E o ponto é esse. O mundo só vê o resultado, o esqueleto, o suposto fracasso. Mas o Santiago, ele sabe o que aconteceu lá. Ele sabe que enfrentou o maior desafio da vida dele, que ele foi forte, que ele venceu. Ele provou o próprio valor para si mesmo. E essa certeza, esse é o verdadeiro troféu. Uma vitória que ninguém vê, ninguém mede e, o mais importante, ninguém tira dele. Lembra daquele papo do iceberg? Pois é, a vitória do Santiago é a parte que está debaixo d'água, invisível, mas gigantesca. E como é de lei aqui no Biblioteca Destilada, bora transformar isso em ação. Fica aí o desafio de um micro-experimento. Passo 1. Escolhe uma batalha sua. Pode ser qualquer coisa. Aprender algo novo, começar aquele projeto difícil, enfrentar um medo. Passo 2. O mais importante. Defina qual é a sua vitória íntima. Esquece o resultado de fora, tipo aplauso ou promoção.
Pensa no que é vencer para você, por dentro, tipo ter tido a coragem de começar ou ter mantido a disciplina. Passo 3. Lute com tudo, focado no processo, não no prêmio. E o passo 4, no final, não importa o que os outros achem, reconheça o seu esforço. Celebre a sua própria coragem. Essa é a vitória que ninguém te tira. Pra gente fechar, fica a pergunta: qual esqueleto de peixe você carrega por aí que, na verdade, é o troféu da sua maior batalha? Pensa bem, todo mundo tem aqueles fracassos aparentes, né? Um projeto que não rolou, um sonho que não se realizou. E se a gente olhasse para eles não como derrota, mas como o esqueleto do Marlim, a prova de que a gente lutou uma batalha gigante com uma coragem absurda? Deixa aí nos comentários qual é o seu esqueleto de troféu. E se bateu a vontade de viver essa história, o link para garantir o velho e o mar está aqui na descrição. Valeu, pessoal, e até a próxima destilação.